O Lago Lanier é um enorme reservatório artificial localizado no estado da Geórgia, Estados Unidos. Uma lenda sobre a maldição do Lago Lanier e sua história sombria se deve ao fato de que mais de 600 pessoas já morreram no lago desde os anos 50. O que mais assusta as pessoas sobre o local é que o número de mortes proporcionalmente a outros lagos maiores e em relação à presença de pessoas faz com que o Lanier seja um lugar muito mais fatal. Sua popularidade é enorme na mídia, justamente pelos acidentes constantes, e isso alimenta as lendas locais e torna este lago um mistério assustador. As pessoas costumam atribuir sensações estranhas quando vão ao lago. Algumas alegam que sentem uma vibração diferente. Outros dizem que a água parece ser mais densa do que em outros lugares. Os fatos e relatos são mais um componente na estranha história do Lago Assombrado. A fama do lugar é tão grande que equipes de pesquisadores se dedicam a entender o que acontece com aquele ambiente. Eles buscam respostas sobre o que de fato ocorre naquele lago, de onde vêm as sensações de assombro e razões de tantas mortes, a percepção de que a água é diferente e também porque as pessoas têm a impressão de estarem acompanhadas de uma força invisível. É claro que muitas dessas perguntas podem apenas fazer parte de relatos relativos a lendas e outros casos nunca comprovados. Mas existem depoimentos sobre acontecimentos estranhos, como o de uma salva-vidas que precisou ser resgatada porque simplesmente não conseguia sair da água por si só. Embaixo do lago existe uma cidade inundada. O Lago Lanier foi construído para fornecer água e energia para a região vizinha, e para isso inundaram uma região onde ficava uma cidade. As pessoas que viviam ali foram obrigadas a deixar suas casas e se mudarem para outra região. A cidade de Oscarvalho foi apenas uma das cidades afetadas, mas muitas outras comunidades pequenas foram suprimidas pelo governo americano para a construção do Lago Lanier. As estruturas embaixo d'água permaneceram quase que intactas. Esse é um dos motivos pelos quais o lago pode ser perigoso. No entanto, a maldição do lago permanece sem explicação. Afinal de contas, o lago e as estruturas estão muito profundas para afetar as pessoas que navegam por lá. O mistério do Lago Lanier. Qual seria a explicação para tantas tragédias? Existe uma lenda sobre uma mulher morta no local, que vaga no lago com um vestido azul esvoaçante e abre os braços para as pessoas que caem nas águas. Este seria um dos fantasmas poderosos que assombram o local, segundo as histórias contadas há gerações. Além do fantasma da mulher, os acidentes ocorridos durante competições de natação também são colaboradores de má fama do lugar. E além disso, mergulhadores relatam estranhos avistamentos subaquáticos para dar ainda mais coro àqueles que acreditam que, de fato, existe uma maldição naquele lugar. Boa noite. Olá, meu nome é Ricardo Ora Carneiro, tenho 45 anos de idade e quero, através deste canal, compartilhar uma experiência macabra que tive nos anos de 1989, na cidade chamada Sete Lagoas, que fica na região do estado de Minas Gerais. Tinha tudo para ser mais uma noite comum como tantas outras, pois na nossa rua, quando escurecia, a meninada toda se reunia para brincar,
pois naquele tempo a tecnologia era mínima. Uns poucos possuíam um Atari, mas celular? Internet? Nem sonhávamos que poderia existir. Portanto, a rua era o nosso lugar de brincar. A nossa brincadeira favorita era de esconde-esconde. Eu, por ser pequeno e magricelo, sempre fui um dos melhores, pois eu conseguia me enfiar em locais que os outros não cabiam, e com isso era o último a ser encontrado. Naquela noite, eu e um amigo chamado Mateus, que morava em uma casa vizinha à minha, resolvemos quebrar uma regra e nos esconder em uma casa antiga que ficava além da cerca, no final da rua, dentro de uma área de mata. Para chegar até a casa, a gente tinha que, além de saltar a cerca de arame, atravessar um matagal por uma trilha de mais ou menos uns 200 metros de comprimento e, finalmente, chegar em frente à casa. Quando nós chegamos em frente à antiga casa, no meio daquela escuridão, eu senti um arrepio. Tive uma sensação ruim de que algo poderia acontecer, e uma voz falou dentro de mim que era melhor voltar e não entrar naquela casa. Nós dois ficamos embaixo de uma árvore bem grande que tinha na lateral, e depois de alguns minutos ouvimos passos e vozes vindo em nossa direção. Imaginei que fossem meus amigos nos procurando. Naquela hora, Mateus falou que era melhor que a gente se escondesse em cima da árvore ou dentro da casa. Eu preferi subir na árvore e logo após subirmos, os barulhos de passos se aproximaram rapidamente de onde a gente estava. Mas, para nossa surpresa ou espanto, os barulhos vinham de uma outra estrada e não da trilha. E quando conseguimos ver quem estava chegando na casa, constatamos que não se tratava de nenhum dos nossos amigos. Era um grupo de pessoas diferente de tudo que eu já tinha visto. Sinceramente, parecia que eles tinham saído de um livro de terror. Aquelas pessoas eram muito estranhas. Pela forma que eles caminhavam, pareciam estar em transe ou algo deste tipo, pois entoavam algumas palavras que se repetiam por várias vezes, em uma linguagem totalmente desconhecida. Mas graças a Deus, eles não perceberam que Mateus e eu estávamos escondidos na árvore. Passaram direto e foram entrando na casa, um a um. Quando não tinha mais nenhum deles do lado de fora, eu não pensei duas vezes. Desci rapidamente de cima da árvore e saí correndo junto com Mateus para nossa rua. Chegamos lá ofegantes, com o coração acelerado e com a adrenalina lá em cima. Falamos com os nossos amigos o que Mateus e eu acabara de ver na casa velha do bosque. Foi então que um dos meninos que estavam brincando conosco, chamado Cristiano, teve a infeliz ideia de ir até a casa investigar o que estava acontecendo e quem eram aquelas pessoas. Quando se tem 12 anos de idade, nenhum menino quer pagar de medroso ou covarde. Por isso, mesmo morrendo de medo, eu falei que se a turma fosse, eu também iria. Então, pegamos algumas lanternas. Um dos meninos pegou um facão, outro uma faca de pesca do pai dele que lembrava a faca do Rambo, e fomos de volta para casa onde tínhamos visto aquelas pessoas. O combinado era não falar nada com os nossos pais, até mesmo porque a casa onde nós iríamos ficava dentro de uma área particular, e caso nossos pais soubessem, a surra era certa. Depois de alguns minutos, chegamos novamente perto da casa e quando nos aproximamos, vimos que não havia nenhuma luz acesa ou qualquer sinal que alguém estivesse lá dentro. Por isso, eles começaram a falar que tanto eu quanto Mateus estávamos inventando aquela história. Mas como a gente já estava a poucos metros da casa, o Cristiano propôs que entrássemos para ver o que havia lá dentro. Eu falei que era melhor não fazer isso, e na hora começaram a me chamar de medroso. Então, mesmo contra minha vontade,
eu entrei junto com eles na casa. Como eu era bem pequeno, passei por uma abertura em um vitrô que ficava na parte dos fundos e depois abri uma janela por onde os outros 6 passaram. A casa estava toda suja com casa de aranha, poeira e, pelo visto, há muito tempo ninguém colocava os pés lá dentro. Mas isso era impossível, já que horas antes, Mateus e eu vimos várias pessoas entrando nela. Na sala da casa havia uma escadaria que levava para o primeiro andar. Fomos subindo com cuidado, pois a cada passo a madeira rangia, estalava como se fosse quebrar devido ao nosso peso. No andar de cima tinha um corredor comprido, cheio de quadros antigos pintado em preto e branco. Porém, quando eu passei por um deles, tive a nítida sensação que uma das figuras se moveu. Eu dei um grito muito alto e as minhas pernas amoleceram. Sentei no chão e comecei a sentir falta de ar. Meus amigos não entenderam o que tinha acontecido, mas quando foram me levantar para sairmos de lá, escutamos vários passos que vinham do andar de baixo. Quando Cristiano correu para a porta da escadaria, viu que no começo dela, na parte de baixo, tinha uma sombra parada, olhando para ele. Então, ele focalizou com a lanterna e viu como se fosse uma pessoa, porém, era feita de fumaça que se dissipou no ar. Ele voltou correndo para o final do corredor, gritando de medo sem saber o que fazer. Eu ainda não conseguia caminhar, mas na hora do desespero, cada um foi para um quarto e eu fiquei lá, caído no chão. Consegui reunir minhas forças, levantei e entrei em uma porta que levou para um banheiro velho. Eu me tranquei lá dentro e, como uma das lanternas tinha ficado no corredor, ela iluminou parcialmente o ambiente e, com isso, foi possível ver através do buraco da fechadura que, de dentro dos quadros, saía um tipo de fumaça esbranquiçada que cobriu todo o corredor. Aquilo foi assustador. Eu segurei o choro, não movia um músculo e conseguia ouvir até as batidas do meu coração, que naquela hora estava muito rápido, ao ponto que eu comecei a ficar zonzo. Mas o pior ainda estava por vir, pois, aos poucos, a fumaça que saiu dos quadros foram se materializando, assumindo forma física e aparência de pessoas. E neste momento, eu fui para o fundo do banheiro. Sentei no chão e coloquei a cabeça entre os joelhos. A partir daquele momento, eu comecei a ouvir vozes e sons como se o corredor estivesse com várias pessoas andando de um lado para o outro, pois era possível ouvir os barulhos dos saltos e solados dos sapatos sobre o assoalho de madeira. Mas depois de alguns minutos, eles foram se afastando, como se estivessem descendo a escadaria da casa. De repente, tudo ficou no mais absoluto silêncio. Então, vagarosamente abri a porta, vi a lanterna caída no chão e, para não fazer barulho, saí nas portas chamando por meus amigos, mas não encontrei nenhum deles. Me enchi de coragem e fui descer a escadaria. Iluminei o caminho com a lanterna, mas quando cheguei no andar de baixo, era como se eu estivesse em outro local, enorme, bem maior que a casa que eu havia entrado. Por mais que eu tentasse, não conseguia encontrar a saída. Entrava em um cômodo e como se passasse para o outro, como se fosse um imenso labirinto. Então, eu me desesperei novamente. Era como se tudo aquilo fosse um pesadelo que não terminava nunca. Comecei a chamar bem alto por meus amigos. Eu gritava, chorava e ninguém respondia. Eu estava realmente sozinho dentro daquela casa, mas não sabia como fazer para ir embora. De repente, uma luz que lembrava uma fogueira apareceu e foi tão forte que eu não conseguia enxergar nada. Ela se aproximou de mim,
porém emitia um calor que não me queimava e me deu uma sensação de paz e alívio, e aos poucos eu adormeci. Acordei horas depois ouvindo gritos do pessoal da rua me procurando, e quando abri meus olhos, eu estava no meio do matagal sem me lembrar de como cheguei lá. E o pior foi que os meus amigos disseram que quando eu passei pelo vitrô e abri a janela, saí correndo. Algumas pessoas acham que foi uma alucinação, mas eu tenho plena consciência que tudo aconteceu de verdade. Porém, eu não tenho como provar. Depois disso, fiquei recluso e o único que viu aquelas pessoas além de mim foi o Matheus. Mas pouco tempo depois, a família dele se mudou para BH e nunca mais tivemos notícia do paradeiro deles. Boa noite. A chama da velha lareira iluminava e aquecia o grande salão comunal da vila. Apesar do frio noturno, sua testa e mãos estavam suados e seu coração batia rente aos próprios ouvidos. Por muito tempo, alertara a comunidade sobre a terrível criatura da floresta e ansiava pela oportunidade de matá-la com suas próprias mãos. As mesmas mãos que seguraram e enterraram o corpo do seu único filho, morto durante a última caçada. Dessa vez, jurara ao seu próprio Deus que a criatura encontraria seu fim de uma vez por todas. Sem liberdade e tomados pelo medo, os moradores da pacata vila do Bosque Profundo temiam ser dizimados. Nenhum homem sozinho conseguiria destruir o monstro. Contudo, ainda havia esperança de que um grande grupo de caçadores poderiam acabar com aquele pesadelo. O reverendo Baltazar reuniu todos os homens que pudessem empunhar uma arma para se juntar à caçada. Mas não seria qualquer arma, e aquela não era uma caçada comum. A bizarra criatura que vivia dentro da mata, meio homem e meio lobo, buscava suas vítimas sempre em noites de lua cheia. Aquela noite fria e sem nuvens revelava a lua em seu total esplendor. Seria o momento ideal para a grande perseguição mortal. Mas como mataremos o monstro se ele parece imune às nossas lâminas de ferro? Argumentou um tanto incrédulo o ferreiro da vila. Não vou arriscar minha pele se nossas armas não funcionam. Um burburinho espalhou-se entre os homens, muitos deles de porte robusto do trabalho pesado no campo. Apesar de serem homens fortes, nenhum deles tinha experiência militar ou perícia de luta. A pacata vila nunca entrara em guerra com outras comunidades e sua subsistência baseava-se na extração de lenha, ordenho de gado, plantio e coletas de grãos. O medo de um confronto corpo a corpo com o homem-lobo intimidava até o mais destemido deles. Reverendo Baltazar fez sinal com as mãos para que silenciassem, até que finalmente falou. A velha senhora da floresta contou-me sobre a criatura. O monstro teme o poder da prata, que brilha como a lua que o desperta. Ela é uma bruxa isolada no fundo da mata, resmungou o criador de cavalos. Por que confiaríamos em uma velha bruxa? As vozes, mais uma vez, acaloraram-se, gerando uma discussão difusa, sem chegar a lugar algum. O marceneiro da vila tomou a palavra desta vez. Se este monstro não for destruído, minha família e eu vamos abandonar a vila como já fizeram tantos outros. Acalmem-se, senhores, pediu o reverendo. Entendo a aflição de todos e estamos aqui para pôr fim nesse desespero. Quero tanto a morte desse monstro quanto vocês.
Perdi meu próprio filho para suas demoníacas presas e tenho convicção de que irei matá-lo com as minhas próprias mãos. A dúvida só nos levará à derrota. Precisamos ter fé para alcançar o sucesso de nossa caçada. Ter fé numa bruxa? Insistiu o criador de cavalos. Não, respondeu o reverendo, mas nisso. Retirando um pano que cobria algo sobre a mesa, revelou uma grande besta de madeira trabalhada artesanalmente, com empunhadura de metal e uma flecha de ponta de prata. Eu mesmo mandei talhar e forjar na grande cidadela, disse o reverendo, enquanto todos silenciaram com olhares atentos. E com a bênção do bispo, batizei com água benta do templo maior para matar a criatura amaldiçoada com a flecha sagrada. Todos se espantaram com a beleza da arma e encheram seus corações de esperança, apesar de todo o medo. O silêncio imperou no salão comunal enquanto vislumbravam um artefato bélico, como se aquilo houvesse sido construído pelos próprios anjos. Vamos acabar com essa maldição, e vai ser essa noite. Todos vibraram com a coragem e a nova arma do reverendo. No meio de todo aquele terror, houve espaço para sorrisos nervosos e gestos de afirmação diante de tamanha valentia. Sem titubear, cerca de 20 homens juntaram facões, machados e porretes em suas mãos, munidos de tocha para iluminar a escuridão do bosque. De sangue quente correndo em suas veias, rumaram sem medo para as profundezas da floresta que cercava a vila. A obsessão de Baltazar em aniquilar a bizarra criatura despiu-lhe de todos os medos e precauções. Ele só tinha olhos e ouvidos para as profundezas da noite. Nem sequer as súplicas de sua esposa para que não se arriscasse naquela louca empreitada foram suficientes para que ele desistisse naquele momento. A caçada começou logo após o cair da noite. Em poucos minutos, as chamas desapareceram aos olhos da vila, engolidas pela escuridão da floresta. Os cerca de 20 homens rumaram valentes, todos a pé, com armas em punho e tochas ardendo, reluzentes em meio à penumbra. As passadas firmes da caminhada sobre a Serra Pilheira seguiram a trilha por cerca de 3 horas até os limites conhecidos da mata. Até que pararam em frente a 2 troncos imensos caídos pelo caminho. O que faremos agora? Questionou o velho marceneiro. Tragam os machados. E a mando do reverendo, 4 homens desceram seus machados sobre os troncos gigantescos, picando-os em vários pedaços. Após 1 hora de trabalho árduo, já com as frontes suadas e os dedos cansados, cheios de calos, eles concluíram o serviço e desobstruíram o caminho. Nada impediria Baltazar de encontrar o ser monstruoso que dilacerou seu filho. Nem mesmo as próprias árvores da floresta o impediriam de cruzar com aquele que acreditavam ser a fonte de todo o mal. Seguindo mata dentro numa baixada de terra, chegaram diante de um vale de leito seco que descia como uma profunda garganta rochosa. O vento soprava num horripilante assovio que eriçou os pelos até do mais bravo caçador. Eles pararam para observar o terreno antes de prosseguir, e então notaram algo estranho. Que barulho é esse? Disse o ferreiro, já não tão corajoso quanto outrora. Um som inusitado, como o farfalhar de milhares de asas, surgiu das profundezas do vale, e tentando enxergar o que havia mais à frente, reverendo Baltazar ergueu sua tocha, e nesse instante, um enxame de morcegos atravessou o ar sob suas cabeças, trazendo pânico à maioria dos homens. No desespero, muitos tentaram inutilmente acertar os pequenos e aterrorizantes animais com suas armas e tochas, derrubando-as no chão.
Os gritos de horror ecoaram pelo vale, retumbando sobre as rochas maciças de basalto e granito. Uma grande parte dos caçadores abandonou o grupo, correndo desesperadamente de volta para a trilha da floresta que levava à vila, na esperança de chegar vivos em casa. "Covardes!" gritou o reverendo. Sua fúria transparecia em seus olhos famintos por vingança, e o abandono de seu fracassado exército não lhe havia tirado a sede de matar o monstro, ainda que todos o abandonassem. Ele não desistiria de sua obsessão. Ainda que todos o abandonassem, ele não desistiria de sua obsessão, mesmo que essa decisão o levasse à sua própria ruína. "Vamos!" continuou convicto. "Temos que acabar com isso de uma vez." Ele e apenas um punhado de homens continuaram pelo vale, iluminados por suas tochas e pelo luar do grande astro noturno que despontava no céu. Uma auréola formou-se ao redor da lua cheia, fazendo com que um dos lenhadores hesitasse em continuar. "Isso é mau presságio. Eu sabia que não deveríamos dar ouvido àquela bruxa." "Cale a boca!" resmungou o reverendo. "Vamos em frente, ou junte-se aos covardes que nos abandonaram." "Depois que matarmos o lobisomem, você vai conseguir suportar a vergonha de sua covardia? Onde está a sua fé, homem?" O lenhador sentiu-se envergonhado e, engolindo em seco o seu medo, seguiu adiante logo atrás dos outros. Os minutos passavam feito horas e a noite parecia não ter mais fim. Sem a noção real do tempo que passava, perceberam que o vale estreitava-se cada vez mais à medida em que avançavam, até que a garganta do vale terminou em frente a uma grande caverna. A boca da entrada tinha cerca de 6 metros de altura por 4 de largura, como a porta da casa de um terrível gigante. "Eu não vou entrar aí dentro", vacilou o ferreiro. "Pode me chamar de covarde, mas não vou entrar aí nem morto." "Então volte, seu covarde." "É isso mesmo que vou fazer." E sem olhar para trás, o lenhador e mais 2 dos outros homens seguiram de volta pelo vale apressados, antes que suas tochas apagassem com o vento gelado que soprava atrás da garganta. Os 4 homens restantes entreolharam-se. Reverendo Baltazar viu que eles estavam com medo, mas segurou sua fúria para não os afugentar. Estava guardando todo o seu ódio e forças para acabar de vez com o lobisomem. Ele depositava toda a sua fé na besta e na flecha de prata que carregava, e aquilo tinha que terminar naquela noite. Seria um único e fatal tiro. Até a madrugada, todo aquele terror teria um fim. Diminuindo os passos, eles entraram na grande e assustadora caverna. Ela seguia em curva para a direita, fazendo com que não fosse possível enxergar muito além. As paredes úmidas vertiam água em pequenos filetes pelas dobras das rochas, e um cheiro pútrido vinha de seu fundo espalhando-se pelo ar. Conforme avançavam, perceberam ossadas espalhadas pelo chão. Pareciam costelas e ossos longos de cervos e outros animais. O cheiro fétido aumentava enquanto adentravam o túnel, mas os caçadores continuaram o caminho com suas armas em guarda. O suor escorria pelos seus rostos tensos. Segurando a besta com força, o reverendo sentiu suas mãos tremerem. Baltazar podia sentir o cheiro da morte.
Uma espécie de urro gutural alastrou-se pelo túnel, vindo de seu fundo escuro. O que foi isso? O lenhador sentia o coração bater em sua garganta. As mãos suadas mal conseguiam segurar o machado e a tocha, que já estava quase se apagando. Com os olhos arregalados, fitou um dos crânios que jazia jogado no chão. Ratos e insetos asquerosos saíam pelos orifícios oculares da ossada. Uma ratazana cinzenta que estava apoiada sobre a rocha de uma das paredes saltou em seu rosto e o mordeu no nariz, fazendo com que o homem gritasse apavorado, deixando cair a tocha no chão úmido. Desesperado, segurou o animal com uma das mãos enquanto cambaleava com o machado balançando a esmo. Inutilmente desajeitado o suficiente para dar um encontrão e derrubar a tocha do homem ao seu lado. Assustado naquela penumbra, o homem cuja tocha apagou-se na umidade do chão da caverna saiu correndo aos berros túnel afora. O lenhador, com o rosto e mãos ensanguentados pelo roedor faminto, escorregou, caindo de costas no solo, enquanto dezenas de outros roedores avançavam sobre seu corpo. Gritando apavorado, o pobre homem era devorado vivo, enquanto os outros 2 homens que sobraram assistiam chocados, sem saber como reagir. Tentaram se aproximar com o fogo da tocha, mas o medo de serem atacados pelos animais assassinos era maior que sua compaixão. De costas para o fundo da caverna, os 2 últimos caçadores não perceberam que a criatura se aproximava. Num salto, o bestial lobisomem jogou-se sobre o último companheiro de Baltazar, cravando suas enormes presas pontiagudas sobre o pescoço do homem, dilacerando-lhe os ossos e rasgando suas artérias, a ponto de impedir-lhe qualquer reação. O sangue jorrava para todos os lados numa dança macabra e assustadora. Apavorado e com as mãos tremendo, o reverendo Baltazar apontou sua besta para a horrenda criatura, enquanto esta se virava para atacá-lo. Ele não podia hesitar agora. Era o único e fatal tiro que tanto esperava. Seu dedo encaixou no gatilho e puxou. A criatura saltou no exato momento em que a flecha de prata atravessou o ar e acertou em cheio seu peito. Quando a ponta atravessou a carne peluda, o lobisomem abriu sua boca soltando um grunhido de dor, até cair sobre o corpo do reverendo com todo o seu peso. O homem com a besta caiu para trás no chão, enquanto as presas afiadas cravavam-lhe o ombro, e uma dor indescritível penetrou-lhe os músculos e ossos, espalhando-se por todos os nervos e tecidos. Uma sensação estranha de mal-estar deixou-o nauseado e desgovernado. Pensou que era o seu fim, mas não era. Lentamente, o enorme lobisomem que estava caído sobre seu corpo começou a morrer. Ofegante e fora de si, a criatura moribunda deu seu último suspiro e o reverendo pôde sentir seu bafo quente do próprio rosto. O monstro encontrou seu fim de olhos abertos, fitando o homem que o matara. E aos poucos, o robusto corpo coberto de pelos começou a se transformar, retornando a uma forma humana. Ao fim da metamorfose, o imenso lobisomem não passava de um homem comum, como tantos outros moradores da Vila do Bosque Profundo. Baltazar empurrou o corpo nu do homem morto para o lado, esquivando-se na tentativa de levantar-se. Seu ombro doía muito, enquanto se erguia novamente no túnel escuro. Não havia mais tochas para iluminar. Estava muito difícil enxergar. Entretanto, conseguiu cambalear lentamente para fora da pútrida caverna. Sozinho, na escuridão do vale, ele seguiu de volta para a floresta, onde retornou à trilha feita pelos caçadores. Estranhamente, estava com uma fome insaciável
e decidiu voltar logo para a vila. Sua visão estava diferente. Os sons e aroma também estavam estranhamente nítidos e seu estômago retorcia-se de fome. Com os sentidos aguçados, escutou vozes pela mata e seguiu seus instintos. Correu rapidamente em meio às folhagens e arbustos em direção ao som familiar. Mais adiante estavam o lenhador e outros 2 homens que haviam fugido da caçada, e apesar do frio e da penumbra noturna, eles lavavam o suor de seu rosto na beira de um pequeno riacho na floresta. Ao escutar som de galhos partindo-se como se algo se aproximasse, os homens ficaram assustados e tentaram ver o que era. Reverendo, é você? Quando Baltazar revelou-se por trás das árvores e arbustos, os 3 homens levantaram-se com armas em punhos, ameaçadoramente, com pleno terror em suas vozes. Afaste-se, monstro assassino! Quando o reverendo tentou falar, um uivo assustador saiu de sua boca, enquanto ele mesmo virava sua cabeça para a lua cheia no céu. Os 3 homens desesperados correram de volta para a vila gritando que o terrível lobisomem havia matado o reverendo e estava solto pela floresta, em busca de mais sangue para saciar sua fome de carne humana. A caçada ainda não havia acabado e precisariam de mais reforços do povoado vizinho para destruir a criatura assassina. O reverendo Baltazar, cheio de ódio e obcecado pela sua vingança, conseguiu matar a bizarra criatura que assassinou seu filho e que tanto atormentara a vila de Bosque Profundo. Porém, sua cegueira e loucura levou-o inevitavelmente a transformar-se no próprio monstro. Agora, ele seria caçado sem piedade até o fim dos seus dias. Boa noite.